Olá, boa tarde a todas, sejam todos bem-vindos. No mais, um estudo de orientação da criança. Pastor, seja bem-vindo, traz mais intercessoras. Estamos todos gratos por ter recebido você aqui, que você sente em casa. Sejam todos bem-vindos. Então, vou abrir um tempinho. Quem tiver algum pedido de oração, posso fazer. E depois nós damos a entrada ao pastor. Pastor Celso Ferreira está aqui conosco hoje. Estamos muito gratos. Quem puder, abra as suas câmeras, dá um joinha aí, dá um olá para o pastor. Estou a ver que toda a gente está aqui tímida hoje. A nossa irmã Andréa, peço oração para a nossa irmã Marta Mãe Gilson. Então, vamos orar por ela. Então, aqui escrevo os pedidos de oração aqui no chat. A irmã Marlene Batista também peço oração para libertação para o seu esposo. Então, vamos estar a interceder por esses pedidos aqui. Então, eu vou fazer a oração, pastor. Quem puder, vamos inclinar as nossas frontes, vamos orar. Querido Pai que estás no céu, muito obrigada por esse dia de hoje que o Senhor nos concedeu. Convido com saúde, Senhor. O Senhor vem derramar o teu Santo Espírito nesse grupo, Senhor. Que aqueles que não puderam entrar, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, que eles possam assistir a live depois no YouTube, Senhor. Que o Senhor venha derramar o teu Santo Espírito também no pastor Celso. Tudo o que ele vem falar aqui, Senhor, que não vem dele, mas sim vem de ti, Senhor. Que o Senhor vem dar-nos uma bênção especial. Vem estar com cada janelinha aqui representada, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito em eles. Que eles que estão doentes, que eles que estão enfermos, Senhor. Que eles que estão falta do teu Santo Espírito, aqueles que ainda estão desviados do teu caminho, Senhor, que eles possam tornar para a tua santa casa, Senhor. Eu quero entregar a mãe da irmã Gilson nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor derrama o teu Santo Espírito nela, cura-la, Senhor, e também quero entregar também o esposo da irmã Marle, também para a libertação, Senhor. Que o Senhor vem estar com ela, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito dela, sabedoria também, Senhor. Que nós podemos estar sempre de joelho a orar um para os outros, Senhor. E para aqueles casais também, Senhor, que estão a passar por alguma dificuldade, que o Senhor derrama o teu Santo Espírito, dá-lhes sabedoria e entendimento, Senhor. E nós também, como os mães, Senhor, que nós continuamos sempre a instruir os nossos filhos nestes caminhos, Senhor, no teu caminho e nunca desviar. É por amor do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, pastor. Agora o tempo é vosso, você apresenta aí para todas as mães intercessoras aqui, seja bem-vindo. Como é que eu falei para você, o tempo não é nosso, o tempo é do Espírito Santo aqui. Áudio ok aqui agora. Olá, boa tarde. Irmã Vani, muito obrigado por esse carinho, pelo convite para estar com vocês aqui nesse finalzinho de dia. Que Deus abençoe de maneira tão especial esse grupo de homens e mulheres que intercedem pelos filhos, intercedem, clamam pelos seus filhos. Deus seja louvado por todos vocês que aqui estão. É um prazer, é um privilégio, irmã Ivânia, sem dúvida nenhuma, é um privilégio para mim estar aqui com vocês, tá bom? Deus seja louvado. A irmã Vânia até me enviou uma lista ali dos capítulos para que eu pudesse escolher algum capítulo, e na correria a gente terminou assim como que, eu acho que se me escapou da agenda,
E aí a irmã Vani me escreveu de novo, me disse, pastor, pelo amor de Deus, me manda aí qual é o capítulo que você vai falar, né? Ela queria saber. E então, eu estava dirigindo ali na hora, parei num lugarzinho assim, olhei as mensagens, respondi para ela. E ontem à noite, quando eu peguei o livro para estudar o tema, eu estava com o tema da sala 57, fui pegar também o tema de hoje. Aí, então, quando eu fui pegar o tema de hoje, eu descobri que o capítulo não é pequeno, é super pequeno. Mas o tema é muito relevante. O tema é super relevante. Eu quero na verdade, abrir com um texto que está aqui no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 4. Eu gostaria que você, que está aí do outro lado, pudesse me acompanhar aqui. Então, capítulo 6, e o versículo de número 4, nós vamos acompanhar aí. Eu acredito, me parece que essa reunião está sendo transmitida, está sendo também gravada no YouTube. No YouTube, Mavani. Então, aos nossos amigos, aos nossos irmãos que estão aí no YouTube também, bem-vindos, que Deus lhes abençoe de maneira especial. E eu convido para que abramos juntos aqui em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 4, onde a palavra do Senhor nos diz assim: vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O apóstolo Paulo traz aqui um conselho. O apóstolo Paulo, inspirado no Espírito, traz aqui uma orientação para você, pai, para você, mãe. E o conselho do apóstolo Paulo é: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. A parte mais difícil é quando o pai ou a mãe tem vontade de fazer carinho no pescoço do filho, né? Esse é o momento mais difícil, né? Quando, na verdade, você é levado a um momento aonde você termina perdendo o controle, o autocontrole. E vou lembrá-los aqui, como falei hoje de manhã na sala 57, de que, em realidade, quando falo de autocontrole, não estou dizendo que o poder está em ti. Eu estou dizendo que você pode se controlar quando você é, então, morada e habitação do Espírito Santo. E esse tema, para quem não é pai, como é o meu caso, parece ser muito simples. Mas quando a gente é estudioso do tema de família, eu sou apaixonado por esse tema. Com a minha esposa, inclusive, na semana passada, a gente teve um lar de crianças. Alguém na sala 57 até me escreveu uma mensagenzinha ali falando da adoção. É um tema que a gente tem no coração, muita oração, a gente tem certas ressalvas, certos medos, mas ao mesmo tempo tem o sonho, o desejo no coração, e a gente põe tudo isso nas mãos de Jesus. Mas quando fala da educação de filhos, a gente sabe, a gente estuda, a gente tem assistido tantas situações dolorosas na vida de pais e filhos, desde as mais ternas até as idades maiores. Então, a gente tem acompanhado situações de família, que são situações assim de cortar o coração. E a gente sabe que quando trata desse tema, é um tema urgente, é um tema delicado, é um tema necessário. Quando você lê 2 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo, de novo, né? O apóstolo Paulo, ele vai fazer menção no capítulo 3 de 2 Timóteo, de tempos difíceis. Ele abre o tema do capítulo 3, dizendo assim: sabe, porém, isto, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Sabe uma coisa, pais? Vocês estão criando filhos para tempos difíceis.
E a minha pergunta é, como está educando, preparando, orientando os seus filhos? Você é o mentor direto dos seus filhos. E a minha pergunta é, como tem sido essa experiência em cuidar das prioridades, como diz o capítulo de número 15 do livro A Orientação da Criança? Então, você vai tomar o seu livro aí agora, A Orientação da Criança, e você vai, junto comigo, então abrir no capítulo de número 15. E no capítulo de número 15 traz o título, vai trazer o título agora, que é cuidados, então, em lidar com a prioridade. O que é prioridade na vida dos filhos? Tudo é prioridade. Tudo parece ser prioridade quando você está cuidando dos seus filhos. Mas Ellen White traz aqui, nesse texto, um par de ideias para a gente considerar, e ela vai falar desse cuidado, sabe, em lidar com a prioridade, com as tendências, com o respeito às coisas alheias, e inclusive, interessante, né? Olha como Deus inspira profeta para escrever sobre detalhes, como, por exemplo, os brinquedos do seu filho. Essa igreja é rica, hein? Essa igreja tem o cuidado de Deus para lidar até mesmo com os brinquedos dos seus filhos. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso maravilhoso, né? Então, quando a gente vai ao texto aqui, eu queria, na verdade, elaborar um par de perguntas para a gente ir dialogando. Como não perder a paciência com os filhos na hora que você diz não e as crianças não sabem como administrar o não, um adolescente tem dificuldade para administrar o não, e como, ao mesmo tempo, você ser firme com o não e, ao mesmo tempo, você ser tão amável, tão carinhoso, representar Cristo, ser a parte visível de Deus na vida dos seus filhos, quando eles fazem manha, batem a porta e eles não conseguem administrar o não que você diz. Como que vocês lidam com esse momento sem perder a paciência, mas decididamente ser firmes? Alguém quer dividir sua experiência? A ver aí se tem alguém que queira contar um pouco da sua experiência. Deixa eu abrir aqui todas as janelinhas para eu ver o rosto aqui. Eu suponho que tem vários aí com a janela aberta, então me ajude aqui. Como que você faz? Eu vou perguntar aqui para o Edu, que ele já está com o áudio aberto. Edu Santos, eu não sei se é o Edu que está aí, ou se tem, talvez, a esposa do Eduardo, eu não sei quem é que vai estar aí. Deixa eu ver quem é mais que está com... tem aqui uma irmã que está conectando. Me ajudem aí, amados. Vamos tornar esse momento um pouco mais dinâmico. Como que você faz? É como disse a irmã Ivânia, que está todo mundo tímido hoje, né? Está todo mundo um pouco tímido, ninguém quer dizer Pastor, desculpa, absolutamente pode repetir a questão? Eu estava aqui distraída com a minha filha, desculpa. Eu não ouvi bem a sua questão. Ok, irmã Marla. Obrigada. A pergunta que eu fiz, minha querida, obrigado por participar. A pergunta que eu fiz é como que você, pai, como que você, mãe, lida, né, com a ideia de não perder a paciência quando você diz não para os seus filhos, você precisa permanecer firme e eles não sabem como administrar o não. Então, eles se irritam,
eles batem a porta, eles se jogam no sofá, se jogam no chão. E como que vocês lidam quando você precisa dizer esse não e o filho não consegue administrar o não que você diz? E você precisa manter a firmeza, ao mesmo tempo o amor, o carinho, sabendo que você está preparando, educando o seu filho para tempos difíceis, como menciona o apóstolo Paulo. Essa foi a pergunta. Sabe uma coisa? Ellen White diz aqui que a educação ela precisa ser completa. E uma educação completa vai implicar que o seu filho tenha que aprender a administrar os nãos na vida. Se você não ensinar o seu filho de pequeno a administrar um não, quando ele crescer, for um profissional na empresa, ele terá dificuldades para administrar um não. Quando ele chegar à fase escolar, ou se já estão na fase escolar, possivelmente lá eles tenham dificuldades para aceitar o não. Então, a educação completa inclui também os nãos com firmeza, com amor, porém com firmeza. Toda mãe precisa ser diligente nesse processo da educação. E aqui nós não podemos eximir absolutamente os pais. Precisam ser diligentes, nada, absolutamente nada, deve desviar-lhes a mente deste propósito, sim? E aqui a profeta do Senhor traz um conselho espetacular, onde diz assim, mães, ensinai a criança ou as crianças desde a mais tenra idade que não deve considerar tudo em casa como brinquedo. E os pais sabem quando os filhos estão começando a caminhar, que começa a mexer em tudo que tem ao alcance da mão. E então você precisa educá-lo, ensinando que nem tudo é brinquedo. Nem tudo é brinquedo. E esta parte, por vezes, traz, inclusive, irritabilidade para alguns pais. Eu louvo a Deus porque aqui tem homens e mulheres de intercessão. Quando somos homens e mulheres que oramos, a carga se torna mais leve para lidar com pessoas, para lidar com gente, para lidar com os filhos, para lidar com sobrinhos, para lidar com eles que erram constantemente e tomam decisões erradas? Concordo. Desculpa, alguém fez menção? Irmã Marla? Sim, eu peço desculpas pelo barulho, pastor. Ok. Aqui tem um outro tema, na verdade é o mesmo tema, onde a profeta vai mencionar assim, com firmeza devem recusar permitir que tudo na casa seja manuseado livremente. Agora, nós estamos hoje com uma tremenda dificuldade para ensinar os filhos que isso aqui, por exemplo, não seja manuseado livremente. Hoje é um tremendo desafio. Eu acho que vocês já viram em diferentes momentos esses vídeos que vão aí pelas redes sociais e mostram crianças que se jogam, choram, se jogam no chão, até que o pai vai lá e coloque um tablet, coloque um celular na mão do filho e ele se acalma. Sabe uma coisa? A gente tem grandes desafios para esses tempos modernos. A gente tem tão grandes desafios. E eu penso que a maioria dos nossos meninos e meninas, olhe para a igreja, estão perdendo o controle, por exemplo, nas mídias sociais. E muitos pais já não têm autoridade para corrigir. Perderam a autoridade já. Aí a profeta do Senhor segue dizendo assim,
Não deve permitir, então, que tudo em casa seja manuseado livremente, deve ser jogado em qualquer lugar, no assoalho, no chão. Já viu alguns filhos, quando chegam da escola, joga a mochila na entrada da porta da sala, já vai tirando o sapato, deixa um aqui, o tênis um aqui, outro ali, a meia já deixa em outro lugar. E que desafiador que é. E se você, pai e mãe, não educar o seu filho, aí, na verdade, você tem que educar uma babá. Aí é ela quem tem que ser educada para recolher tudo que o seu filho vai deixando fora do lugar. E isso precisa ser pensado. Por exemplo, quando os seus filhos terminam de brincar, quem guarda os brinquedos? Isso faz parte do processo educativo. Quem guarda os brinquedos, né? Esse é um detalhe interessante. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ter que corrigir o filho porque trouxe um brinquedo, por exemplo, de um coleguinha para casa. Eu já. A senhora já, né, irmã? A senhora também, mãe Vânia. Então, olha só. Aqui, a profeta do Senhor nos orienta também nesse sentido. Alguns pais permitem que os filhos sejam destruidores dos brinquedos. E já perceberam quão caro custam os brinquedos das crianças? As roupas custam caro, mas os brinquedos, impressionante. Aí a profeta do Senhor nos orienta que alguns pais permitem aos filhos serem destruidores ao usar brinquedos, coisas que, inclusive, eles nem têm direito de tocar. Essa é a palavra que ela usa aqui. Não tem o direito de tocar, né? Então ela vai dizer que a gente deve ensinar as crianças que elas não devem pegar coisas que não lhes pertencem, coisas que pertencem a outros. Essa semana eu tive reunido com os líderes de desbravadores, os diretores de desbravadores. Nós tivemos numa vigília que começou às 7 da noite e terminou às 6:30 da manhã com uma santa ceia. Conversando com um dos diretores, perguntei por um dos meninos do Clube de Desbravadores. E ele me disse: pastor, aquele menino é uma bênção. Ele é uma bênção invertida, disse ele. Pastor, ele tem uma habilidade terrível de subtrair, de pegar coisas que não são dele. Infelizmente, já na cidade, é uma cidade pequena, então já na cidade ele já teve vários problemas desta índole. E eu disse assim para esse meu diretor do clube, eu disse: irmão, não perca a esperança nele. O Clube de Desbravadores pode ser a salvação para esse gigante. O Clube de Desbravadores será a salvação para esse gigante. A pergunta é: por que alguns pais têm dificuldade para lidar com isso desde a idade juvenil? Então, à medida que a criança vai crescendo, vai desenvolvendo este hábito. E a profeta de Deus diz que é dever dos pais cuidar deste detalhe, tá? Porque isso vai afetar terrivelmente, ela menciona aqui, o conforto e a felicidade da família. Sim? Então, para isso, a criança precisa observar essas regras de prioridade. Regras de prioridade. E ela, inclusive, me menciona aqui, dizendo que as crianças não são felizes quando se lhes permite pegar tudo o que vem. Presta atenção
no que a profeta está dizendo. Os seus filhos não são felizes ganhando tudo, tendo tudo, manuseando tudo. Interessante é isso, né? Ela está dizendo que nós comprometemos a felicidade dos filhos quando nós lhes permitimos sair manuseando, pegando, fazendo tudo o que quer. E eu penso que isso compromete não somente a felicidade da criança, mas também da família a médio e longo prazo. Então, a gente precisa pensar nisso à luz de oração. É algo de se pensar à luz de oração. Se não forem ensinados a serem cuidadosos, crescerão com traços de caráter desagradáveis e destruidores. Eu tenho certeza, nenhum pai aqui, nenhuma mãe quer isso para a vida de seus filhos. Agora, quem é o mentor dos filhos? A irmã Vanita vai me pedindo aqui um tema para algum outro encontro que a gente vai ter um pouco mais adiante. E eu vou fazer menção de um detalhe desse tema, irmã Vani, que nós vamos apresentar depois. Entenda o que eu vou dizer. Os filhos, eles são resultados da paternidade. Os filhos, eles são resultado do estilo de paternidade que você, pai, que você, mãe, desenvolve. Você conhece, você tem amigos, você tem amigas que está sofrendo porque os filhos já na adolescência já começaram por caminhos torcidos? Resultado do estilo de paternidade que se desenvolveu em casa. Não quer dizer que tudo vai dar certo. Não quer dizer que os filhos nunca tomarão decisão errada ou decisões erradas. Mas o estilo de vida dos filhos tem que ver com o tipo de paternidade que você desenvolve em casa. Vou fazer só uma pergunta, não vamos estudar esse tema hoje, a irmã Vani me pediu para o outro momento, mas você se considera um pai ou uma mãe permissivo? Você se considera um pai, assim, ausente? Você se considera um pai que realmente, falando dos estilos de paternidade, você se considera presente? Em outro momento nós vamos falar disso com palavras mais técnicas, mas e às vezes quando a gente fala de ser presente, a gente está pensando mais em que é estar em casa, dar tudo que o filho necessita, inclusive o que ele nem necessita. E isso a gente tem assistido que muitos pais, muitos, dão coisas para os filhos em lugar de dar-se a si mesmo. Verdade. Isso não funciona. Você é presente nas escolhas e nas decisões dos seus filhos? Nisso a gente precisa estar presente. Por exemplo, quando você vai comprar sofá para sua casa, leva os seus filhos para perguntar, por exemplo, e aí, você gostou desse? Qual que você gostou mais? Pensa em 2 modelos, e você diz assim, olha, me ajuda a escolher. Isso os filhos vão tomando parte, e você vai se tornando presente nas escolhas que eles vão fazendo na vida, quando você deixa ele tomar parte nas suas escolhas. É uma reciprocidade, ele vai deixar você também tomar parte nas escolhas dele, e isso tem que acontecer desde pequeno, quando vai comprar um tênisinho para a criança. Escolha 2 modelos, 3 modelos de roupa, de calçado, e você pergunta para a criança qual que ela gostou mais, deixa ela decidir. Mas você conhece, existem pais que fazem assim, não, eu estou pagando, eu que escolho. Meu filho não sabe escolher, eu vou escolher. Claro que é você quem vai direcionar, mas pega 2, 3 modelos dentro do preço que você pode pagar,
sabe? Dentro dos princípios que você veste os seus filhos. E então escolhe 2, 3 modelos, chega para o seu pequeno, para a sua pequena e diz assim, qual que você escolhe, qual que você quer? Ajude a criança a escolher. Conhece essas damas que quando chegam numa loja, ela não sabe escolher roupa? Eu não sei se aqui tem alguma que quando vai à loja tem essa dificuldade e olha 1, 5, 7, 10, 15 peças, vai em 10 lojas e não consegue escolher. É que não foi ensinado desde criança. Termino com a menção do último parágrafo, onde a profeta do Senhor diz, não deis às crianças brinquedos que facilmente se quebrem. Interessante isso aqui. É que afeta, na verdade, 2 coisas. A criança não aprende a valorizar o que ela ganha. A criança, por si só, ele já quer desmontar o brinquedo, ele já quer ver como é que é aqui dentro, ele já abre ali, ele já quer ver. E é saudável isso. É saudável. Então, quando o seu filho quer abrir os brinquedos, quer desmontar o brinquedo, quer quebrar o brinquedo para ver como é dentro, então aí é onde entra o papai ou a mamãe, vai lá, abre o brinquedo com a chave de fenda direitinho, mostra como que funciona por dentro, matou a curiosidade da criança, ela não vai mais querer quebrar esse brinquedo para ver como funciona dentro, né? E isso é a construção. Isso é a construção do seu filho. As curiosidades que ele tem, está aí você ajudando, tentando ele sanar suas curiosidades. E ela então diz que quando se faz isso, evitando brinquedos que facilmente se quebram, ela diz que isso corresponde a dar lições, né? Fazer isto corresponde a dar lições de destruição. E depois ela termina dizendo, tenham eles brinquedos que sejam fortes e duráveis. Tais sugestões, por pequenas que possam parecer, muito significam na educação do seu filho, ensinando-o a valorizar o que ele recebe. Eu conheço crianças que não valorizam o que recebem. Os brinquedos ela deixa onde brinca. Se brinca na casa de um vizinho, perde tudo, conhece? Então, desde pequeno, você precisa ensinar que os brinquedos custam, que os brinquedos têm valor. E ensine o seu filho desde pequeno a cuidar do que tem, do que é seu, do que é do outro. Sabe? Nos tempos que a gente era criança, eu não sei se aconteceu com mais de um por aqui, mas quando a gente trazia algo para casa que não era da gente, a mamãe fazia a gente voltar e deixar imediatamente aonde a gente encontrou. Podia ser caído na rua. É seu? Não, eu achei na rua. Então você volta e coloca lá. Hoje a gente já não faz isso com as crianças, né? O método de educação hoje já não é assim. Mas a gente precisa encontrar um método efetivo e ajudar os nossos meninos e meninas a valorizar o que tem, a valorizar o que é seu, a respeitar o que é do outro, porque de modo contrário, nós criaremos meninas, educaremos meninas e meninos com desvios de conduta e depois a gente não entende por quê. Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entender esse tema de maneira clara, de forma responsável, coerente, e que a gente, nos momentos de correção dos pequenos, a gente o faça com discernimento, buscando sabedoria e na direção e guia do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor de maneira tão especial te abençoe, Pai. Olha para esse texto. Ellen White está falando de detalhes, está falando das coisas grandes. Ela está falando de detalhes que tem que ver com o amanhã do seu filho.
Eu não sei se aqui todos estiveram hoje pela manhã na sala 57, o pastor Wagner no final mostrou um oleiro construindo uma peça. E sabe uma coisa? Qualquer peça de olaria, qualquer peça de oleiro que você olhar, é uma obra de arte. Mas a obra de arte, ela é resultado do processo. Os nossos meninos e meninas, eles são resultados de um processo. E que Deus te dê sabedoria para cuidar do processo. Irmã Vani, muito obrigado. Deus seja louvado. Que Deus abençoe esses pais e mães que estão aqui buscando discernimento, sabedoria e instrução do Senhor para conduzir o seu lar, para conduzir os seus pequenos. Que Deus os abençoe grandemente. Muito obrigada, pastor, por esse tema. Para concluir, o pastor pode fazer a oração final, por favor. Obrigada. Com certeza. Vamos orar juntos? Vamos orar juntos. Maravilhoso Deus e Pai, precioso, imenso, misericordioso é o Senhor. Graças a Deus pelo dom que o Senhor dá a todos nós, esse dom da paternidade. Te louvamos, Senhor. Te louvamos por esses pais e mães que aqui estão buscando nos teus ensinos, nos seus escritos, buscando na pena inspirada as orientações e a direção para preparar, educar, formar os seus pequenos para o reino dos céus. E te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos orienta, inclusive, em detalhes tão ínfimos como os brinquedos das crianças. Te suplicamos de maneira tão especial que aceite nossa gratidão por nos trazer, através destas páginas do livro A Orientação da Criança, conselhos para ajudar esses pais a amadurecerem, se reinventarem, reestruturarem alguns métodos na formação e educação dos seus filhos. Sobre todas as coisas, Senhor, mais que métodos, nós carecemos do batismo diário do seu Espírito, da direção dele, para que os nossos meninos e meninas sejam formados, sobretudo, por aquilo que é a vontade do Senhor. Por isso, abençoe esses pais e, na pessoa deles, abençoe os seus filhos. Independente da idade que tenham, Deus os abençoe aonde estiverem. E que esses pais possam seguir sendo conselheiros, mentores, intercessores, possam seguir sendo a parte visível de Deus para a vida dos seus filhos. Graças por este momento especial, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe.